Alunos do curso de Comunicação Social da UESB aproveitaram a disciplina de Cinema Brasileiro para produzir o curta Sobre a Vida, que discute a temática do estupro corretivo. Os alunos pretendem circular pelo país com a produção. Confira na matéria. Meu nome é Larissa. Não sei mais quem sou, nem se voltarei a ter uma vida normal. Eu acho que para a sociedade agora, eu não sirvo para nada além de uma estatística, de algo que acontece todos os dias e ainda é ignorado. O chamado estupro corretivo, uma violação sexual com requintes de crueldade e que é motivada por ódio e preconceito, foi o tema do curta-metragem Sobre a Vida, produzida pelos estudantes do curso de Comunicação Social da UESB. A violência usada nesses casos é causada pela negação da mulher à masculinidade do homem. Na verdade, foi uma disciplina daqui da universidade e a gente foi pegar uma optativa chamada Cinema Brasileiro, ministrada por Adriana Camargo, que é também professora de fotografia do curso de comunicação. E ela, além de todas as atividades que ela pediu durante a disciplina, ela solicitou que a gente fizesse, como produto final, um curta-metragem. E acabou, a gente, em processo de brainstorming, em reuniões com a equipe, a gente começou a discutir qual tema a gente abordaria no filme. Como a gente faz comunicação, a gente tem sempre que ter um intuito para fazer alguma produção do tipo. A gente tem que passar uma mensagem, tem que ser bem realista em relação a essas coisas, sabe? A gente quis fazer um curta que tivesse uma proposta de uma forma de protesto, para te dizer, mostrar uma coisa que acontece na sociedade, só que não é muito retratada, mostrar como que acontece, o que acontece. Então, foi basicamente assim que a gente propôs o tema e começou a realizar o projeto. E o curta traz, sobretudo, a ideia do que é ser mulher e mostra que de todas as formas de apagar a identidade de uma mulher lésbica ou bissexual, o estupro corretivo é o mais odioso e cruel. A mensagem que a gente pretende passar, na verdade, é o que é ser mulher. Porque quando o personagem do agressor, que é o Lucas, ele vira para a Larissa e fala que ele vai transformar ela numa mulher de verdade, é isso que a gente quer fazer com que o receptor daquela mensagem entenda, que o telespectador entenda o que é ser mulher nos dias de hoje. Ser mulher é ser heterossexual, ser mulher é casar, ter filhos, tomar conta de uma casa, pela opção sexual dela, isso a torna menos mulher do que as outras. Então era essa a mensagem que a gente queria passar. E também retratar a questão do crime, da violência sexual contra a mulher e tal. Então era essa a proposta. De acordo com a Liga Brasileira de Lésbicas, estima-se que cerca de 6% das vítimas de estupro que procuraram o Disque 100 durante o ano de 2012 eram mulheres lésbicas. E dentro desse índice, grande parte era por estupro corretivo. E um tema como esse necessita ser discutido e debatido cada vez mais pela população. O curta Sobre a Vida mostrou através da arte uma realidade muito próxima de todos nós. A proposta inicial era chocar bastante. Era mostrar realmente como acontece, como a pessoa fica, mesmo a gente tendo todo esse trabalho de mostrar realmente os detalhes de como acontece, a gente não chegou nem perto de mostrar realmente como a situação da pessoa que passa pela situação, sabe? Então, é basicamente isso que a gente quer fazer. A gente quer chocar e mostrar como é que acontece e como a pessoa fica. E os estudantes que nunca haviam atuado, dirigido e editado nenhum outro material audiovisual antes, se encontraram em um desafio que foi exemplarmente cumprido. O filme foi rodado aqui na cidade de Vitória da Conquista. Todas as cenas foram gravadas aqui na cidade. Algumas foram gravadas aqui dentro da universidade, outras gravaram na minha casa, na casa da mãe de Luana, que interpreta a protagonista do curta. E foi assim, a gente foi pegando casas, a gente conseguiu também um estabelecimento, uma casa noturna, que é um bar, o Cana Café, para a gente gravar lá, o dono disponibilizou o local. Então foi basicamente assim mesmo, a gente chegava, conversava com a pessoa, explicava o motivo do trabalho, para que era, e a gente conseguia as localidades. Mas a gente passou por muito perrengue mesmo para conseguir produzir tudo, porque a gente não teve patrocínio de lugar nenhum. Inclusive aconteceu da gente ir no lugar, pedir patrocínio para a pessoa, e aí a pessoa perguntar sobre o roteiro, a história, e aí chegar para a gente e como a história se trata de um estupro corretivo, eu expliquei para ele como tudo acontecia, e ele virou para mim e falou assim, ué,
mas o rapaz não tá certo? Estupra ela? E aí eu fiquei assim chocado e a gente até desistiu de pedir patrocínio em outros lugares depois dessa história. Mas foi assim mesmo, a gente teve que tirar recursos do nosso próprio bolso e desenrolar até terminar a produção. Mas para os estudantes, a maior dificuldade em produzir o curta foi atuar e se entregar a papéis tão complexos. Luana Lopes, que protagonizou a vítima do estupro, conta como foi a experiência de atuar num papel como esse. Para mim foi muito difícil porque foi o que a gente havia conversado anteriormente. Aqui ninguém era ator, ninguém era diretor, ninguém tinha experiência com nada. Então a gente tentou fazer da melhor maneira possível. Então a gente mergulhou de cabeça no roteiro, mergulhou na proposta. Para mim foi difícil fazer um personagem do tipo, porque eu tinha que sentir o que uma pessoa que foi violentada sentiria naquele momento. Então eu fui atrás de filmes, eu fui atrás de depoimentos, e aí eu fui tentando entender melhor esse universo. Tem cenas mesmo que a personagem ela se sente suja, ela está embaixo do chuveiro, ela está ali, ela está sentindo todo aquele trauma. E aí a gente foi pesquisando essas pequenas coisas, de como elas se sentem, da maneira como elas são vistas pela sociedade, por terem sofrido abuso, como aquilo é esquecido de uma maneira tão rápida. Então foi muito difícil, principalmente a cena do estupro em si. Porque eu precisava que o agressor, no caso o personagem, ele fosse ríspido, fosse asséptico, fosse tudo aquilo que a gente combate todos os dias, entendeu? Então, da maneira como ele se doou, ele possibilitou que eu também sentisse aquilo e conseguisse transparecer. Com o trabalho que surgiu a partir de uma disciplina oferecida na universidade, esses estudantes conseguiram mostrar uma realidade cruel e ainda pouco discutida. E agora pretendem levar adiante essa produção. Primeiro a gente divulgou o trailer no YouTube. Só que a gente está pensando em inscrever ele em festivais, em editais. Então não podemos divulgar na internet ainda. A gente está marcando algumas sessões. Assim, chama o pessoal que quer assistir, vamos assistir o curta. Aí marca uma sessão na casa de alguém. A gente está fazendo isso para não tornar público, porque tem que ser uma coisa inédita se a gente vai inscrever em algum festival. Então é isso, a gente quer manter ele em sigilo até então. Aconteceu comigo. Poderia ter sido sua irmã, sua vizinha, sua tia e até você. O Museu Cajaíba, localizado no alto da Serra do Periperi, guarda uma história com um importante valor cultural para a Vitória da Conquista e região sudoeste. O espaço foi construído pelo artista plástico Aurino Cajaíba, falecido há alguns anos, e é zelado atualmente pelo seu filho, Edivaldo Cajaíba. No mês de setembro de 2014, a produtora Noir Filmes encarou o desafio de contar a história do museu em 3 minutos a fim de disputar o concurso Narrativas do Brasil. O documentário em curta-metragem cumpre um importante papel de chamar a atenção do valor cultural que o Museu Cajaíba tem para a região. Confira. Como ele dizia, né, que isso é uma coisa que nem se ensina e nem se aprende. É uma coisa que já nasce com o artista mesmo. O Cajaíba ele começou o museu aqui no Alto da Serra em 1965. Ele era um autodidata, né? Então ele já descobriu a veia artística dele aos 8 anos de idade, né? E ele só veio a começar a fazer algumas obras depois dos 46 anos. O museu ele é composto de esculturas de busto e corpo inteiro. Desde que meu pai morreu, praticamente foi esquecido, né, pelos poderes públicos, né, que ele foi reconhecido fora da cidade. Na década de 60, no início, nos anos 60, 68, ele foi visitado aqui pelo pessoal da revista Manchete. Então, através dessa revista Manchete, as notícias chegou até São Paulo, né? Então ele foi convidado para expor lá na Bienal em São Paulo e aproveitou e foi também expor lá no programa da Hebe Camargo. Depois ele foi conhecido fora do Brasil através de um filme, o filme Cajaíba, o Fazendeiro do Ar, que foi feito por Tuna Espinheira. Nossa família vivia na miséria mesmo.
muitas pessoas em conquistas socorriam a gente, trazia roupa, às vezes trazia comida. E Cajaíba, ele se concentrava na arte porque ele vivia de... No caso, o pessoal vinha visitar o museu, deixava uma gratificação, alguma coisa para... E através disso ele fazia o sustento da família, e fazia esculturas em tamanho pequeno também, e vendia na rua. A vontade dele era fazer um museu que retratasse a história do Brasil e os outros, as outras áreas, né, que ele abrange, o folclore, a religião, né? Quando ele morreu, já tinha uns 10 anos que ele não produzia mais nada. Ele está decepcionado, triste, porque ele não conseguia recursos para manter as obras e aí ele parou de produzir e se entristeceu, né? E o Mundo Universitário vai ficando por aqui. Para você aí de casa que quer enviar alguma sugestão de pauta, basta nos contactar através do e-mail mundouniversitario@uesb.edu.br. E para rever os nossos programas, acesse o canal da TV UESB no YouTube, www.youtube.com/tvUESB. Boa noite!